Para o primeiro painel do nosso evento, Liberdade de Expressão, o preço de falar o que se pensa, convido ao palco Gustavo Neres, associado 2 do Instituto, diretor industrial e head de desenvolvimento de produtos da Bluey. Morgana Klein é criadora de conteúdo e comentarista, mãe e esposa. Fala sobre comportamento, política, cultura e valores com linguagem direta e próxima do público, combinando reflexão, leveza e posicionamento claro. Firmino Cortada, também é criador de conteúdo que reúne 2 milhões de seguidores e se tornou referência em autenticidade no Brasil. Além de abordar o cotidiano com espontaneidade, comenta temas políticos, sociais e culturais. Esse ano, amplia sua atuação com o podcast Cortadas do Firmino, que já movimenta milhares de ouvintes. E para a apresentação do painel, convido Lucas Larica, associado 1 do Instituto e gerente de novos negócios da Jacuí Urbanismo. Quando pessoas param de falar, coisas más acontecem. Quando casais param de falar, vem o divórcio. E quando povos param de falar, vem a guerra civil. Sem conexão humana com quem discorda, fica fácil querer cometer violência contra aquele grupo. Como cultura, devemos voltar a ter desacordos razoáveis, onde a violência não seja uma opção. Essa frase não é minha, mas de Charlie Kirk. Ele, americano de 31 anos, pai de 2 meninas pequenas e que há 12 anos promovia o debate de ideias em universidades, em setembro deste ano, foi covardemente assassinado por expor suas opiniões. Não por acaso, o nome do nosso fórum é Liberdade e Democracia, pois apenas com pleno exercício das liberdades individuais nós teremos uma democracia sólida. Para entender a importância dessas liberdades, vale ressaltar que durante a ditadura militar, parte de nossa liberdade foi cerceada. Letras de músicas eram avaliadas, matérias jornalísticas censuradas. Como forma de protesto, artistas como Chico Buarque e Gilberto Gil escreveram a música Cálice, que se tornou um dos maiores hinos de crítica e resistência ao regime militar. Com o refrão, Pai, afaste de mim esse cálice, hoje querem tirar a nossa voz, ao defender a censura que atende a interesses próprios. Exemplos como esses nos levam à reflexão: quem vai definir o limite da nossa liberdade de expressão? É um presidente que não votamos? Um STF que não foi eleito? E se o poder trocar de mão, como é que o outro lado vai reagir? É por isso que o limite deve partir do próprio indivíduo, ao optar por não consumir um determinado produto ou conteúdo, e não através de uma lei ou de uma decisão do Poder Judiciário. No entanto, a realidade atual não é essa. Durante as últimas eleições presidenciais, a ministra do STF, Carmen Lúcia, reconheceu que teríamos restrição à liberdade de expressão, embora afirmasse que seria apenas durante as eleições. 3 anos depois, essas restrições não só continuaram, como aumentaram. Criticar parte do poder se tornou crime, e a forma que os extremistas têm de nos atacar é nos chamando de nazistas, fascistas e outros istas, a fim de nos desumanizar e justificar as suas agressões. Diante da realidade atual, quem aqui não deixou de postar algo nas redes sociais por medo de represálias? Bem, é melhor parar de falar, caso contrário, você já sabe. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro painel do Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com Morgana Klein e Firmino Cortada, com o tema Liberdade de Expressão, o preço de se falar o que pensa. Com a palavra, Morgana.
Olá, gente, que responsabilidade depois dessas pessoas maravilhosas falando tão bem, né? Vim aqui eu e a minha responsabilidade apenas. Tá bom o som? Estou dando um eco aqui, né? Gente, então, eu sou Morgana Klein, sou criadora de conteúdo, sou lá do interior de Santa Catarina, minha cidade tem 50 mil habitantes, sou dona de casa, sou mãe, sou esposa, inclusive o dinheiro do meu marido foi feito para eu gastar, porque existe uma ordem natural, muito natural na vida, que é ele trabalha, eu gasto, e assim a gente faz a economia girar. Vocês não concordam comigo? Não é assim que funciona? Ó, eu tenho que usar aquela risadinha lá também, então vocês colaborem aqui comigo, né? Tem mais uma coisa que, então, certamente vocês vão ter que aguentar aqui uma catarinense. Por que aguentar? Porque vocês acreditam que hoje ser uma catarinense é uma afronta? Podem acreditar numa coisa dessas? Podem acreditar que ser branca, que ter olhos claros, pode ser ofensivo? Os maiores xingamentos que eu escuto na internet por falar a minha opinião sem desrespeitar ninguém é sempre: olha o skin dela, olha como ela é. Né? Então, assim, olha o que ela está segurando na mão dela. A gente até ia trazer aqui, né, Firmino, tereré. Eu trouxe meu chimarrão, porque não é só no Rio Grande do Sul que toma chimarrão. Em Santa Catarina, a gente também toma chimarrão. Gente, está cheio esse lugar aqui, que alegria. Estou me sentindo muito feliz em ver tantas pessoas aqui, tantos líderes, tantas pessoas que devem falar. Então, vocês olhem. Quando eu falo assim, eu já brinquei, né? O dinheiro do meu marido foi feito para eu gastar, repita comigo. Tem gente que não acha graça disso. Por quê? Porque quando acaba o humor, quando uma população, quando as pessoas perdem o humor, é porque elas perderam a liberdade. Quando as pessoas elas não podem mais se expressar, quando as pessoas elas não podem mais ser quem elas são. Então, o fato de eu falar leite quente é diferente, acredito que para todos vocês, né? Mas isso faz com que exista uma repulsa a mim. Então, a liberdade, querem podar tanto a nossa liberdade de expressão, que isso limita até o nosso sotaque, até a região de onde a gente vem. Isso faz com que as palavras, dizem que as palavras elas vão caminhando com o tempo e ganhando outro significado. E é isso mesmo, as pessoas... Então, por eu ser quem eu sou, sem abrir a minha boca, eu já fui chamada várias vezes de fascista, né? Então, a gente não pode... Então, agora sim, eu crio conteúdo, o que a gente fala, hoje eu fui questionada, você já deixou de falar o que você pensa? Deixei lá atrás, porque desde que eu abri a minha boca e trouxe tudo, e trouxe tantas coisas boas a mim, pelos valores, por pessoas que acreditam e são estimuladas também a falar, isso só tem a ganhar. Né? Outro dia até eu me meti em uma encrenca, que eu me meto em várias, e foi com uma pessoa que eu considero uma criadora de conteúdo, eu considero ela uma pessoa inteligente, e ela estava ansiosa por algo acontecer no Brasil. Na China, então, eles querem que as pessoas elas tenham... para falar de medicina, para falar de educação, economia, elas comprovem com o seu diploma para que elas possam falar sobre isso, tá? E aí, parece que eu fui pesquisar um pouquinho, parece que essa lei é lá de 2022, mas esse ano começou a ser mais rigoroso. Então, as pessoas elas querem essa pessoa criadora de conteúdo, com muitas pessoas que tenho certeza que vocês conhecem, estava lá aplaudindo essa criadora de conteúdo, dizendo que também estava ansiosa. Porque ela falou assim, ansiosa por essa lei, ansiosa pelo Brasilzão também fazer isso. Vocês concordam com isso, gente? Não tem como. A partir do momento que a gente viu recentemente, a especialista lá, que estava na Rede Globo falando da segurança do Rio de Janeiro, que ela falou, aqui é um ambiente seguro, né? Até o Henrique me sugeriu isso, né, Henrique? Fala que aqui é um ambiente seguro. E também, se não for, a internet lá não está tão segura, eu falo também. Então, o que acontece? Ela falou que você combate o fuzil com uma pedrada. E aí, vários policiais foram falar, olha o que você está falando, vem aqui no campo ficar com a gente aqui, vem trabalhar um dia,
Vamos ver se você vai achar isso ainda, né? Então, quer dizer assim, se só especialista, se só a pessoa puder falar o que ela... Só o especialista, a pessoa com diploma puder falar, a mãe da pessoa que perdeu, a pessoa que perdeu o filho, ela não vai poder falar nada. Ela não vai poder trazer a indignação dela. Ela vai ter que esconder isso porque ela não pode falar. A dona de casa não vai poder reclamar do preço do arroz, porque só o economista pode falar. Então, isso é um prato cheio para o nosso país. Isso é um prato cheio, é o que quer. É o que quer. Então, assim, mas é que é muito bom, né? Porque isso combate fake news. O que é fake news? Quem disse o que é verdade? Quem disse o que... quem é dono da verdade? Hoje eu também fui questionada no almoço, que foi assim, Morgana, mas você não se incomoda quando as pessoas te cancelam? Falo isso muito para o Firmino. Não tem como a gente ser a favor da liberdade de expressão quando a gente se incomoda com o cancelamento. As pessoas que me cancelam, elas não são as pessoas que têm os mesmos valores que eu. Elas não são as pessoas que acham que a família é importante, que a fé é importante. Essas pessoas, elas têm o dever de discordar de mim. Então, a liberdade de expressão é o que movimenta, é o que faz a gente... ter a possibilidade de conhecer as pessoas, de existir a troca de ideias, inclusive as ideias ruins. As ideias ruins, elas devem ser faladas, para a gente ir lá e dizer assim, isso aqui não, meu amigo, assim não. E a gente vai formando e sendo uma comunidade. Então, que a gente seja livre. E vocês... né? Eu não sou uma líder, eu sou uma líder lá da minha casa, mas vocês, como líderes, vocês não devem fazer a repetição. Um líder, ele não diz o que as pessoas querem ouvir. Ele fala o que deve ser dito. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, Morgana. Para dar continuidade, a gente vai passar um vídeo do Firmino. Você sabe o que é coragem? É nascer no meio do nada, cercado de tudo que importa. É aprender a nadar no rio antes de saber o nome das correntezas. É crescer por essa planície alagada, onde até o silêncio tem voz. E olha onde eu vim parar. No meio da internet, que é quase um Pantanal também, só que com menos tuiuiu e mais julgamento. Passei boa parte da vida dizendo que os outros queriam ouvir, sem nem perceber, até que um dia eu resolvi falar o que todo mundo pensava, mas não tinha coragem. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês hoje. Coragem, autenticidade e propósito. Do Pantanal à internet, porque o que é verdadeiro atravessa a tela, fronteira, opinião. Então se ajeita na cadeira, respira fundo, porque agora a prosa vai ficar boa de verdade, sem frescura, sem filtro e principalmente sem medo. Porque quando a onça aparece, o Pantanal inteiro entende o recado. Boa tarde a todos. Quem aqui já mentiu hoje? Alguém aqui já mentiu hoje? Opa, não pode chegar para cá, vou vir para cá então. Alguém aqui já mentiu hoje? Eu já. Ontem, vocês viram o que aconteceu com o prefeito de Florianópolis? Com o Topázio? Então, ele fez um vídeo mostrando como que a assistência social funciona na rodoviária de Florianópolis. E eu tinha que dar opinião sobre aquilo. Eu sou influencer de opinião. E eu concordava com ele. E como que eu vou falar aquilo? Meu Deus, que medo, eu vou ser cancelado. Porque as matérias... Posso vir para cá, né, gente? As matérias eram exatamente essa. Tem controle migratório em Florianópolis. Mas ele não disse aquilo. Eu entendi o que ele disse. E qualquer pessoa com um pouco de poder cognitivo entenderia que ele não disse nada daquilo. O que ele disse foi: prefeituras estão desovando mendigos em Florianópolis e o centro de Florianópolis está ficando perigoso. Só que ele não disse com essas palavras. E eu precisava dizer aquilo
com aquelas palavras. E se eu dissesse que eu concordei com aquilo, o que ia acontecer? Meu vídeo ia cair por discurso de ódio. E como que você faz? Eu não quero perder minha conta. Eu tenho 2 milhões de seguidores para chegar em 2 milhões de seguidores de novo. Mas eu precisava falar. E lá vou eu fazer aquele malabarismo linguístico. Para quê? Para enganar o algoritmo. Para enganar o algoritmo, o teu vídeo passar, por quê? A verdade é, eu estava concordando com ele, mas eu sou proibido de concordar com ele. E aí você faz toda aquela curva. E aqui é a minha pergunta para vocês de novo. Quem mentiu hoje? E a gente mente o tempo inteiro. Vocês sabem por quê? Porque a gente está proibido de pensar. A gente está vivendo a era da pós-verdade. Qual que é o fato? O fato é esse aqui. Serve para mim? Funciona para mim? Então tá. Então essa verdade, deixa eu puxar. Traz ela para perto. E você, empresário, você, empreendedor, você que é o símbolo de liberdade, você que está empreendendo o seu dinheiro, que muda a sociedade que você vive com a tua coragem. Imagina que você não pode usar a tua coragem para expressar a tua opinião. Bom, eu sou careca, venho do Mato Grosso do Sul, tenho uma escola de inglês. Estávamos em 2020, lá na pandemia, naquela loucura, microempresário na pandemia. Tem microempresário aqui? Levanta a mão quem é microempreendedor. Foi difícil a pandemia de vocês? Pois bem, imagine como eu fiquei na pandemia com aula online. Então, um dia o meu marketing me ligou, a gente teve a questão ali do Black Lives Matter, e eles falaram assim para mim, a gente precisa fazer um post com a mãozinha. Falei, mas eu não quero fazer post com mãozinha. Não, mas a gente tem que ter, porque está todo mundo cobrando em rede social. Eu falei, eu não quero. Eu não podia. Por quê? Porque eu, ao fazer o post com a mãozinha, eu estou fazendo um posicionamento, ok? Me acompanham? Se eu opto por me silenciar, eu também estou fazendo um posicionamento. Concordam? E eu falei, eu não quero. Eu não concordava com aquilo que estava acontecendo. Era muito feio o que aquele policial fez com aquele senhor, mas estavam querendo recontar a história. Estavam atacando empreendedor, loja, saqueando, roubando. Eu não quero fazer parte disso, não é por racismo, é simplesmente porque eu não concordo com este movimento. E pergunto a vocês, tem o direito de não concordar com este movimento? Você pega, por exemplo, essa série do Netflix, essa Bridgerton, alguém já assistiu? Você vai recontar a história da corte inglesa com atores pretos, mas espera aí, na Inglaterra não, isso nunca aconteceria na Inglaterra. A gente está falando do país que mais teve colônias. A gente está falando do país que mais escravizou na história. E, de repente, você vai fazer um seriado onde a corte real inglesa é todo feito por pessoas pretas. Você tem duas opções. Número 1, você está fazendo uma crítica social. Ou, número 2, você está tentando apagar a história. E aqui eu fico com a segunda opção. Porque a princesa Isabel não assinou a Lei Áurea. Porque Cristóvão Colombo não descobriu o Brasil, afinal de contas, o Brasil já estava descoberto. Desculpa, Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, afinal, o Brasil já estava descoberto. E eu falei, não, eu não quero fazer parte disso. Mas o empresário, e principalmente o microempresário, ele tem conta para pagar. Muitas vezes não sobra espaço para você ter opinião. Você faz um empréstimo final do ano para pagar sua folha de 13º, que você vai ficar pagando até março. Estou mentindo? Se você é um empresário que não tem um fluxo de caixa, não tem organização, não tem uma reserva ali, você vai ficar até março pagando aquilo. E aí? Você vai ficar até junho pagando por causa de uma opinião que você deu na rede social lá em novembro e estão te criticando por causa daquilo até hoje? E a sua liberdade, onde que fica? E o que você pensa? Você tem que comprar absolutamente tudo que é posto para você? E eu falei, não,
Não, eu não quero. Gente, eu sou do debate. Eu cresci numa família política. Falar, você gosta da briga, do confronto? Eu gosto. Ah, eu gosto, gente. Bota com alguém para debater, sabe, assim, não é? Você está num lugar cheio de esquerdista, aí você chega e fala, bom, eu odeio MST. Pum, estouro. Gente, não é uma delícia? Não é uma delícia? Eu adoro, gente. Eu falo, está lá no artigo 5º da Constituição, direito à propriedade privada. Mas tem que falar, eu acho uma delícia, gente. Você prefere ter paz ou ter razão? Eu prefiro ter razão. Eu prefiro ter razão, porque vocês não preferem. Eu prefiro ter razão, gente. E aí, o ano era 2023, e aqui, vocês vão me perdoar, gente, porque eu sou um adulto infantilizado. Eu amo a Disney. Eu amo a Disney. Sou um adulto que gosta de Disney. Tá? E a Disney ia lançar lá o remake da Branca de Neve, que não ia ter anão por causa de pessoas com nanismo, não ia ter príncipe porque ele não teve consentimento da Branca de Neve para acordar ela. Olha que loucura. E aí eu falei, não, a história não é boa, não vamos contar a história. E aquilo, gente, foi um show de sensatez. Meu Deus, aonde estava esse menino? Por uma coisa para mim que era muito óbvio. E aquilo foi um ponto de virada para mim. Na minha vida, foi um ponto de virada, o momento que eu disse, eu tenho direito a dizer o que eu penso. Ei, essa é a minha opinião. Eu, enquanto fã, não estou afim de consumir isso aqui. Mas o empresário não pode falar. Por quê? Porque o público está no centro. Quem já ouviu isso? Que o teu público está no centro. É mentira. É mentira. O teu público não está no centro. O teu público ele está na direita ou na esquerda. E você vai se conectar com essas pessoas. Se fosse verdade, a Anitta não fazia propaganda publicitária. Se o público estivesse no centro, Bruna Marquezine, João Guilherme, Ivete Sangalo, toda essa galera que levantou bandeira, eles não fariam publicidade. E algum de vocês já viu publicidade dessas pessoas? Vocês já não viram uma propaganda com a Anitta? Mas o público não está no centro? Não é que o público não está no centro, é que um lado é perseguido. Mas o público não está no centro. E aqui eu tenho 2 exemplos clássicos. Vamos pegar lá. O Luciano Hang, da Havan, e a Maria Luísa Trajano, do Magalu, que todo mundo cita esses exemplos. Você vai se conectar com um dos lados. Eu acho o máximo o Luciano filmando o povo que rouba na loja. Vocês não acham? Eu amo, gente. Agora querem multar R$50 mil. Eu falei, vamos fazer uma vaquinha online para ajudar ele. E ele continua mostrando. Aquilo ali é maravilhoso. Aí você vem me falar que o consumidor está no centro. O consumidor não está no centro. O consumidor ele está nos extremos. E todo mundo aqui tem uma opinião. Se eu pegar 3 pontos aqui com você, vamos falar de regulamentação de rede social, vamos falar de reforma agrária e vamos falar lá da escala 6x1, que deve voltar. Vocês não têm uma opinião sobre esse assunto? E o que faz você pensar que se você tem uma opinião, o outro não tem? É claro que o outro tem uma opinião. E você, enquanto empresário, tem que entender que aquelas pessoas vão se conectar com a tua opinião. Eu adoro usar o exemplo da Paola Oliveira. Gente, uma empresa pegou, usou a imagem dela indevidamente, vinculou ali numa postagem. Ela se sentiu ofendida, porque sentiu que o direito dela ali de imagem foi violado. O que ela fez? Ela buscou um advogado, entrou na justiça, a empresa foi citada, teve primeira audiência, coube recurso, segunda audiência, e ela ganhou. Isso prova o quê? Que o devido processo legal funciona. E ele é para todo mundo. Curiosamente, ela é a favor de regulamentação de rede social quando ela é a prova viva que o devido processo legal funciona. Horas. E por que para este caso eu posso cortar o devido processo legal e nos outros não? Por que só aqui? Gleisi Hoffmann. Vamos lá. Um deputado disse que ela era amante. Por causa, né? Por que será? Por que será que ele chamou ela de amante? Mas, enfim, né, deixa o Sérgio Moro me ouvir. Mas por que será que chamou ela de amante? Ela achou ruim. Ela entrou na justiça.
O deputado que falou não tinha prova que ela... não tinha prova que ela tinha sido amante. Ela ganhou. E, curiosamente, ela, que fez uso do devido processo legal, é a favor de regulamentação de rede social. Olha que curioso. Então, eu falo para vocês, você sendo a favor ou você sendo contra, você tem uma opinião. E o que faz você pensar que o outro não tem uma opinião? E o que me traz aqui hoje, nesse palco, com esse público ultra qualificado, é a minha opinião. Esse terror que é ter posicionamento. E dito isso, gente, eu também não acho que todo mundo tem posicionamento, né? Porque hoje, se um médico quer fazer conteúdo para rede social, se um arquiteto, né, o cara que cuida das mídias sociais, ele vai falar, tem que ter posicionamento. Tem, mas se você quiser ter. O que é errado é você se calar por medo. A gente não tem que se calar por medo. E eu sou um exemplo disso. Olha a minha escola de inglês. Eu perdi muita gente, mas eu ganhei o Brasil. Hoje eu faço um post, a secretaria da escola, porque eu sou uma empresa pequena, eu sou uma empresa de 8 funcionários, precisa ter tempo para responder. Porque eu entrar numa sala de aula, eu filmar ali 30 segundos, colocar num stories, vai chegar a 800, 900 mensagens. Olha que legal. E eu, com medo, era aquela pessoa que, no início do ano, ia fazer outdoor, fazia rádio, fazia kit para mandar para os influenciadores de Campo Grande. Hoje, eu sou influenciador de Campo Grande. Hoje, eu posto. Se eu quiser fazer 10, 20 matrículas por semana, tendo demanda para atender, eu faço 10, 20 matrículas por semana com os meus stories. E você vai falar que não tem ganho quem se posiciona? Que a gente só perde? Não. Você vai perder. No meio da pandemia, o dinheiro era contadinho, como eu falei ali, né, gente? Até março, abril, pagando 13º de funcionário. Eu morria de medo. Eu tinha uma aluna individual que ela era esquerda roxa. Esquerda roxa, de olhar para mim e falar que o impeachment da Dilma foi um golpe. Você não acha? Acho. Acho sim, né? Não, gente, você está ali com dinheiro contadinho, meu amor. Dinheiro não tem cor, dinheiro não tem gênero. Mas contar para vocês, tem. Dinheiro tem cor, dinheiro tem gênero. E eu ganhei tanto a hora que eu descobri isso, a hora que eu descobri posicionamento e espontaneidade. E isso vem com a sua liberdade de expressão. A palavra é essa. É o meu direito, liberdade de expressão. Se você vai se sentir ofendido, se você vai sentir que eu te acusei de algo que você não fez, a justiça está aí para todo mundo. Eu estou com denúncia de transfobia no Ministério Público. Tá, gente? Porque a trans falou que... Como que ela... Eu liguei para a Morgana na época. Aqui, mulher trans também tem TPM. Eu falei, não tem. Não tem. Gente, mulher trans tem TPM. Não tem. Eu falei, não tem. Aí eu levei uma denúncia no Ministério Público. Mas também discordou de minha homofobia, viu? Não, mas eu vou usar agora também. Gente, quem discordar de mim é homofobia. Claro, o Ministério Público está aí, você acha? Eu, hein? Mas, pois é, ela foi lá no Ministério Público porque eu falei que mulher trans não tem TPM. Disse que eu estava invalidando o gênero dela. Eu falei, ai, gente, então, tá bom. Chegar lá e falar, desculpa, mulher trans tem TPM. Mas o que eu quero dizer para vocês é liberdade de expressão. Quem se sentiu que o seu direito que eu invalidei o seu espaço, que eu invalidei o seu gênero, o Ministério Público está aí. Eu vou olhar para a cara do juiz lá e falar, desculpa, o que vale? Não tem muito o que dizer. É dito por si. Por exemplo, cadê o Caiado? Eu preciso fazer as pazes com o Caiado, gente. Eu falei do Caiado. Falei, mas ele foi na festa de aniversário da esposa do Gilmar Mendes. Mais culpa dele do que minha, cadê ele? Não, eu quero entrevistar ele no meu podcast. E o Paulo Guedes, ele não sabe ainda. Mas eu vejo, cadê? Não chegou ainda, né? Não, mas eu falei, é minha meta aqui entrevistar o Paulo Guedes. Ele não sabe ainda, ele vai descobrir que eu quero entrevistar ele.
E você vê, quando eu fui abrir meu podcast, gente, minha vida fez assim, virou com a internet. E quando eu iniciei o meu podcast, essas pessoas prontamente... Ai, aquele meu relógio? Ai, meu Deus, tá. Eu prontamente tive um sim de todas as pessoas, com uma conta pequena. Hoje, eu fui convidado para participar de vários podcasts, um dos maiores podcasts do Brasil. E quando eu começo o meu podcast hoje está, acho que ali na casa dos 36 mil seguidores no YouTube, é uma conta relativamente pequena. Eu comecei há pouco tempo, mas meu terceiro entrevistado foi Nicolas Ferreira. Eu pisquei o olho, eu estava com Gabriela Duarte na minha frente, Luísa Posse, Sérgio Moro. Era um ídolo na Lava Jato, um dos maiores nomes de combate à corrupção da história do Brasil que nós tivemos, dizendo sim para mim, por causa do meu posicionamento, por causa da minha identidade. Aí você vai falar, aí você vai vir me falar que consumidor está no centro, que as pessoas não se conectam com pessoas. Não. Não. A verdade eles tentam calar a gente. Se você for de um espectro político, você está autorizado a falar. Se você for de outro espectro político, você não está autorizado a falar. E aí, gente, vem vários adjetivos. É o fascista, é o nazista, é o racista, é o homofóbico. Se for branco e do sul ainda, coitado de você. Acabou para você. Então, a minha mensagem para vocês é não se calem. Porque o consumidor não está no centro, você não precisa ter medo. Eu sei que você faz aquele empréstimo que você vai ficar pagando até março, mas talvez você nem precise mais fazer aquele empréstimo. O meu caso é esse. Um exemplo recente muito clássico que nós tivemos na mídia, Thales Gomes, que estará aqui com vocês amanhã. Ele fez uma campanha de demita extremistas. Vocês lembram desse caso? Quando o Charlie Kirk é brutalmente assassinado nos Estados Unidos, e você tem uma funcionária de um alto escalão da Vogue que comemora aquilo em rede social, e aquilo revolta muita gente, e ele puxa essa campanha, ele traz uma galera com ele. E a menina foi demitida. E você vem querer falar que o consumidor não... Olha que curioso, né? Olha que curioso. O mesmo pessoal que diz que para você ficar quieto, para você não se posicionar, para você se calar, porque o consumidor está no centro, exige que uma pessoa seja demitida. Ué, mas se o consumidor está no centro, ela não precisa ser demitida. Ela poderia ficar ali, afinal de contas, o posicionamento dela não importa em nada. Para vocês verem. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês, se eu puder deixar um conselho para vocês, assumam o protagonismo da vida de vocês, da identidade de vocês, porque todo mundo tem família, tem história, tem valores. Deixem os seus clientes conhecerem essa pessoa. É dessa pessoa que os seus clientes querem consumir. A gente consome produtos? Sim, a gente consome produtos, mas não tem empresas que você pega ranço. Assim como tem artistas que você pega ranço. Antes dessa polarização em que nós vivemos, que você ouvia artista A, hoje você ouve a música de artista A, e aquilo te incomoda. Não incomoda? Pelo posicionamento, pela identidade, pelos valores. Sempre perguntam para mim, você tem vontade de ter um programa? Você iria para um reality show, né? Mas vocês me associam a ir para reality show, né, gente? Toda semana você iria para o BBB? Você iria para o BBB? Eu falo, não, talvez lá atrás, hoje não, mas sempre perguntam se você trabalharia na Globo. Sempre me perguntam se eu trabalharia na Globo. E eu viro e falo, não tem como eu trabalhar numa empresa em que o apresentador agradece o Barroso. Nunca iria para este lugar. Não tem como. Os valores não conversam. E vou te dizer, eu cresci num lar, acredito que quem tem 30 a mais aqui, levanta a mão quem tem 30 a mais. Acredito que na casa de vocês
vocês tenham crescido assistindo o Globo, né? Vale a pena ver de novo, video show. No almoço de domingo, a TV ficava ligada ali, no programa do Didi, no Sandy Júnior, na novela das 6, das 7, das 8. Este é um lugar comum da história da família brasileira, da memória afetiva, daquela avó que assistia a novelinha das 6. Pois é, todo mundo cresceu nesse lugar. Eu sempre digo que somos órfãos de uma grande mãe. Mas alguns valores são inegociáveis. Não tem como. Então, você iria para um lugar desse? Não tem como você ir para um lugar que não conversa com os seus valores. Gente, e algumas coisas não dá para ser relativo. E a liberdade de expressão é uma delas. Tem como você negociar a liberdade de expressão? Não tem como você negociar, porque a partir do momento que você precisa pensar se você pode falar isso, já morreu. A liberdade de expressão acaba aqui. Então, a minha mensagem para vocês hoje, não negociem o que é inegociável. Assumam o local de protagonismo na vida de vocês. Porque você, empreendedor, você é muito especial para estar na plateia. Você precisa estar no palco, assumindo o seu protagonismo. Muito obrigado. Obrigado. Morgana, vamos começar com você. Você trouxe muito essa ideia de falar livremente, sendo mãe, sendo líder da sua casa também. Eu queria perguntar para você, o politicamente correto matou a coragem ou apenas revelou os covardes? Boa pergunta, hein? Não há como a gente dizer que ela não revelou, né? E tem uma coisa que eu considero extremamente grave, que hoje não é o medo de errar, é o medo de parecer errado. Isso deixa as pessoas muito mais aflitas. Então, você não quer parecer errado e erra tranquilamente. Você faz o discurso para agradar nem sei quem, para agradar pessoas que vão bater palma e que estão, né, quando até o Firmino falou, Bruna Marquezine, que claramente tem um posicionamento, e aí ninguém quer saber o que isso é na realidade, né? É o comunista do iPhone, é o que vai lá batalhar. Então, ela revelou. Ótimo, obrigado. Firmino, trazendo uma pergunta para você mais atual. Situação do Rio de Janeiro. Teve retaliação da política, mas teve aí o apoio da população. A gente vê a maioria da população apoiando o governador. Você pode comentar um pouco disso para a gente, por favor? Eu acho que foi uma surpresa para a mídia que a população veio com o governador. Eu acho que teve um descontentamento ali, teve uma frustração. Existe uma tentativa de demonizar a polícia e de, né, aquela coisa que a gente sempre fala, mas ele é uma vítima da sociedade, mas ele não teve escolha, naquela ideia de você humanizar o bandido, né? Falou-se muito das mães, né? A gente falou muito das mães essa semana, porque as mães que foram reconhecer os corpos e achar aquelas pessoas ali. E eu acho que existem momentos na mídia também, tá? Por exemplo, uma notícia, ela se transforma ao longo da semana. E eu vou usar um exemplo diferente desse, para ilustrar isso que eu quero falar. Vamos pegar o exemplo do Felca. Vocês assistiram no YouTube o vídeo do Felca, tá? E todo mundo, assim, acredito que todo mundo, naquele momento inicial, levanta a voz contra a pedofilia. E eu acho, gente, que uma pessoa que levanta a voz contra a pedofilia tem que ser aplaudida, independente de ela ser de direita ou de esquerda, tá? Isso, para mim, é uma coisa negociável também. Num segundo momento, trazem a pauta da regulamentação da rede social. Ele não endossa, tá? Ele não endossa essa discussão, mas trazem logo em seguida ali do Felca. Isso mostra o quê? Que a discussão, ela vai evoluindo. Então, agora, voltando para o Rio de Janeiro, acredito que as pessoas que se posicionaram imediatamente a favor daquilo, como eu, como a Morgana, como alguns influenciadores, eu acho corajoso, eu acho bravo, assim, de bater palma, porque quando você já sabe qual é a opinião pública, gente,
É muito fácil você dar opinião, ganhar like, seguidor, comentário. E assim, pra gente que produz conteúdo, gente, essa semana você bota a hashtag ali, Cláudio Castro, Complexo da Penha, Complexo do Alemão. Você bota as hashtags ali e tá a internet inteira falando daquilo, aquele assunto vai entregar igual água. Então, se você é um caça-likes e você quer agradar as pessoas e falar o que as pessoas querem ouvir para ganhar seguidor e virar uma pessoa, uma coisa fake na internet, é o teu lugar. Agora, você dá a cara a tapa de início e falar, que legal, a população não aguenta mais. Ah, mas a população de favela não é só de bandido. Claro que não é. Usaram muito esse argumento. E quem que está falando que todo mundo que mora na favela é bandido? Foi o que mais foi falado. Eu, no meu primeiro vídeo, falei, gente, o cara não pode comprar um gás que não seja da facção criminosa. Eles cobram taxa de internet. Eles cobram taxa de luz. Aí entra a polícia, mata. Você acha que aquele cara vai achar ruim? Um cara que não consegue comprar um gás. Que, sei lá, a população normal paga X de internet, de luz. Ele paga X vezes 2, porque ele precisa morar naquele lugar e não tem dinheiro para morar em outro lugar. Você acha que esse cara vai achar ruim? Esse cara não vai achar ruim nunca. Ah, mas será que... e o princípio da proporcionalidade? Será que eu precisava matar meu irmão? Estavam jogando bomba de drone. Ah, entra numa favela dominada por uma facção com mandato de prisão. Entra. Essa semana falaram em proporcionalidade, mas que proporcionalidade que existe para alguém que está com uma bomba por um drone em você? Tá louco? Gente, você conversa de papo de gente doida. Não tem proporcionalidade nenhuma tacar uma bomba na cabeça. Você não acha, Morgana? Que proporcionalidade que é essa? Vocês sabem que desse assunto é a grande prova que todos temos que ter o poder da fala. Se não fosse essas pessoas que moram lá, qual seria a notícia que a gente teria, sei lá, não sei, 10 anos atrás, a gente pode dizer menos ainda talvez, a gente ouviria a Rede Globo, a gente ouviria o Luciano Huck que falou no domingo, e a gente ouviria coitadas dessas mães. Ninguém aqui, tenho certeza, principalmente quem é mãe, eu chego a me arrepiar, tenho certeza que ninguém aqui é frio para não ter compaixão a uma mãe. É claro que nós temos compaixão a uma mãe. Exato, mas eu fiquei amiga da Jennifer na internet, agora com isso que ela é esposa do Éder. Um dos policiais era o Éder, né? Isso mesmo. E foi porque eu fiz um vídeo, porque ela falou assim, e agora ela escreveu, o que eu vou falar para a Sofia? A Sofia, filha pequena deles. O que eu vou explicar? Que um homem decente, que estava lutando pelo certo, que estava trabalhando, não voltou para casa. Então, assim, como é fácil, se todos nós não tivermos o poder da palavra, de tudo ser invertido, de você pensar assim, sabe? Eu vou contar para vocês um assunto que não tem nada a ver. Eu era adolescente, fui criada para ser uma pessoa de não gastar o dinheiro do marido. Não, mas para trabalhar, para ser alguém, né? E aí, você sabe que eu tinha até um negócio assim, eu tenho que ser forte, meu marido não, namorado na época, não pode abrir a porta para mim, porque eu sei abrir a porta. Mas que animal! O que eu estava pensando? Por que eu não deixar uma gentileza? Porque estava dominada por artistas, por pessoas que a gente escuta. Vocês acham aqui, o cara aqui tem 2 milhões. Na minha cidade é um sucesso, né? Total, né? 50 mil habitantes, 50 mil amam Eu vou tomar chimarrão lá e comer pinhão ano que vem, no inverno, eu já falei. Então, o que acontece? Você acha que a partir as pessoas, eu sei por mim, tenho 300 mil seguidores, mas as pessoas esperam para ver o que eu pensei. A partir do momento assim, por quê? Porque a gente também tem foi tão podado tudo, e a educação tem tantas falhas, que as pessoas, elas são doutrinadas, elas têm preguiça de pensar. E isso também é grave. Não é porque você gosta do que o Firmino fala, do que a Morgana diz, que eu estou 100% certa. Alguém falou aqui antes, né? Não sei se foi o Vitor, se foi ele. A gente tem que aprender a ouvir e a pensar, gente, a pensar. A gente coloca a cara a tapa, mas tem que saber o que você carrega, né? O que você acha da Virginia e do Vini Júnior? Ai, que polêmica. Eu amo a Virgínia e sou condenada por isso.
isso, deixa ela. E adoro o Zé Lacana Castela. A gente pode fazer uma fofoquinha aqui, todo mundo intelectualizado, e a gente quer falar. Eu falei da Adriane Galisteu ontem. Em uma sociedade viciada em aprovação, Firmino, o que fazer para manter a integridade nesse momento? Porque, igual você falou, você não quer perder os 2 milhões e a gente tem que se manter íntegro aos nossos valores. Então, essa mentirinha, essa joga de palavras, como que funciona isso para você? Vamos lá, gente, tem 2 coisas. Primeiro, tem o algoritmo, né? Você tem palavras que você não pode falar, tem malabarismos linguísticos que você tem que fazer. Isso é uma coisa, tá? Isso é uma coisa, né? E nunca caiu nenhum vídeo meu no Instagram, nunca. Então eu acho que eu consigo. Eu entendi o jogo ali, como é que funciona. E eu já perdi conta no TikTok, já entrei com a ação contra o TikTok, mas tem muito tempo que não cai um vídeo meu na plataforma. Eu acho que eu aprendi o caminho. Agora, quanto ao ego, a agradar os seus seguidores, é você balancear as brigas que você quer comprar, tá? Eu acho que o maior cancelamento que eu tive entre os meus seguidores, assim, deu assustar, foi quando eu me opus à bandeira estendida dos Estados Unidos ali na Avenida Paulista, no 7 de setembro. Eu falei, não, gente, espera lá. Isso aqui não, isso aqui é aquele excesso desnecessário. E ali eu apanhei. Você não vai concordar sempre. Eu gosto sempre de deixar claro o seguinte, falo, gente, discordaremos algumas vezes. Eu entendo eu ocupar o lugar de porta-voz, eu entendo que eu falo por uma multidão, mas eu preciso poder ter raciocínio lógico, eu preciso poder acordar e falar, não, isso aqui não é legal, isso aqui não serve para mim. Você tem pessoas do espectro político que vão discordar em algumas coisas. Então, você precisa galgar esse lugar, a não ser que você queira ser ser aplausos, só aplausos. Tem influenciadores de direita que eu sigo, mas eu não gosto. Você segue ali por educação, porque você conheceu a pessoa, mas dizer que agrega valor para mim, não. Porque a função daquele influenciador é lamber político. E eu não quero ter essa função de lamber político. Senão, eu acho que não tem sentido eu estar na rede social. Né? Eu acho que eu tenho que propor um raciocínio. Hoje a gente teve a questão do Topázio, que eu não bati palma, que eu falei, eu entendi o que ele falou. Eu entendi que ele estava dizendo que cidades desovam mendigos em Florianópolis. Mas eu acho que ele escolheu as palavras erradas. Primeiro que eu acho que ele não deveria ter dado publicidade a isso, e depois eu acho que ele escolheu as palavras erradas. Vai ter aquela galera que vai vir em cima, não, Santa Catarina tem que ter controle migratório, sim. Para mim, essa pessoa não entendeu o que ele falou. Porque ele falou outra coisa. Então, eu acho que você tem que se dispor a propor raciocínios e não ler comentário. E não ler comentário, a não ser que você me fale, não, olha, estou na rede social para lamber os outros e receber aplauso. Então, vai feliz. Não é o tipo de influenciador que eu admiro. Por exemplo, como eu falei para vocês, tem influenciador que eu sigo, mas que, para mim, se eu não seguisse também, não faria diferença nenhuma, porque não propõe nada novo para mim. Está ali lambendo assim, as pautas do espectro político no qual eu pertenço. A Morgana propõe reflexões filosóficas super legal. Se entrar no meu perfil, eu vou comentar o assunto do dia. Se entrar no perfil da Morgana, ela vai pegar aquele mesmo assunto do dia, vai trazer para a vida dela e vai propor uma reflexão filosófica, trazendo dados da vida pessoal dela. Eu não sou essa pessoa. Você vê que a Morgana, ela se expõe muito mais, né? Você sabe muito mais da vida íntima da Morgana, da criação da filha, do relacionamento do marido, do que minha. Será? Não sabe, gente. Firmino, Morgana, muito obrigado. O papo está ótimo, mas nosso tempo se esgotou em nome do Instituto. Eu agradeço vocês por terem vindo aqui. Muito obrigado. Acho que a gente abriu esse fórum com muito bom e muito obrigado. Obrigada pela oportunidade.